Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, os jogos de ida das oitavas de final da Champions League. Tivemos muita coisa bacana para a gente falar nos 4 jogos de hoje na Champions League. O Galatasaray bateu o Liverpool, o Barcelona arrancou um empate nos acréscimos dos acréscimos e o Atlético de Madrid e o Bayern de Munique atropelaram o Atlético, o Tottenham em casa e o Bayern de Munique, a Atalanta fora de casa. Vou falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a rodada da Champions League. 4 jogos muito interessantes para a gente dar uma analisada aqui. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você ir lá em kto.bet.br fazer a sua jogada na rodada de quarta-feira da Champions, né? Teremos Bayer Leverkusen e Arsenal, Bodo Glimt e Sporting Lisboa, PSG e Chelsea e Real Madrid e Manchester City. As melhores cotações para esses jogos estão na KTO, com o destaque especial para Real Madrid e Manchester City. Vitória do Real 3,45, empate 3,75, vitória do City 2,02. Ou seja, segundo os especialistas da KTO, o City é favorito mesmo jogando em Madrid. Faça a sua jogada, sempre com responsabilidade, você pode perder o seu dinheiro e lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Estou gravando esse vídeo aqui na noite de terça-feira, depois de ter acompanhado praticamente todos os jogos da rodada da Champions League. E por que eu vou conseguir analisar os 4 jogos? Por quê? Porque eu consegui assistir consegui assistir bem 3 jogos e o outro eu dei uma olhada, aquela olhada assim eventual, porque nesta terça, eu comentei o jogo de mais cedo, né? Nas oitavas de final são 4 jogos. Um desses jogos é mais cedo. E como eu comentei Galatasaray 1, Liverpool 0, eu pude assistir Newcastle 1, Barcelona 1 e pude assistir Atlético de Madrid 5, Tottenham 2. E fiquei dando uma olhada ali na HBO Max, na vitória do Bayern de Munique, aliás, no atropelamento do Bayern de Munique em cima da Atalanta por 6-1. Então, eu tô aqui para falar desses jogos. Normalmente eu não faço isso, né? Porque quando eu comento o jogo de mais tarde, geralmente eu só assisto esse jogo, porque enquanto tá rolando o jogo mais cedo, eu tô me preparando, né? Tô consultando, lendo reportagem, vendo as últimas notícias do jogo que eu vou comentar. E aí assisto o jogo, comento, faço vídeo sobre o jogo que eu comentei, e aí não dá tempo, às vezes, de fazer vídeo ou analisar os outros jogos mais a fundo. Dessa vez eu consegui e vou falar sobre isso. Queria começar falando rapidamente sobre a vitória, a goleada do Bayern de Munique sobre a Atalanta, 6-1, jogando na Itália com a ausência de Harry Kane. A Harry Kane tinha tomou uma pancada no jogo contra o Borussia Mönchengladbach, e aí foi meio que poupado, estava à disposição, mas foi meio que poupado, e aí acabou que jogou o Nicolas Jackson como o titular. E o Bayern nem sentiu falta do Harry Kane, que está brigando aí para ser melhor do mundo na temporada, e goleou por 6-1, um show de Olise, 2 gols e 1 assistência, aí teve gol do Pavlovic, teve gol do Jackson, então foi um festival do time do Bayern de Munique, e aí eu tenho certeza que você vai virar e vai dizer assim, mole, fazer 6 gols na Atalanta é mole, fazer 6 gols na Atalanta não quer dizer nada, só lembrando, tá? 2 gols do Olise, 1 gol do Stanisic, eu falei Pavlovic, 1 gol do Stanisic, 1 gol do Gnabry, 1 gol do Nicolas Jackson e 1 gol do Musiala. Então, aí depois no finalzinho o Pasalic descontou para a Atalanta, 6-1. Então você vai dizer assim, pô, mole, fazer 6 gols na Atalanta qualquer um faz. Só como efeito de comparação, só como efeito para a gente comparar. Na rodada anterior da Champions, o vice-líder do campeonato alemão, o Borussia Dortmund, foi
a Bérgamo jogar contra a Atalanta. No jogo de ida da repescagem, tinha vencido por 2-0. O Borussia Dortmund tomou 4-1 dessa Atalanta e foi eliminado, depois de ter aberto 2-0 na ida. Então, o vice-líder do campeonato alemão visitou a Atalanta, tomou de 4-1. O líder do campeonato alemão visitou a Atalanta e deu de 6-1 sem o seu melhor jogador. Então, assim, não é a Atalanta. A culpa daí não é da Atalanta de ter tomado 6, ou o demérito não é da Atalanta. O mérito é do Bayern de Munique, que chega nesse momento da temporada um time completamente equilibrado, um time com uma capacidade de dominar o adversário incrível, um time muito eficiente, um time que aproveita muito bem o volume de jogo que gera, e com jogadores jogando muito bem. Luiz Dias faz uma ótima temporada, o Kimmich, de novo, faz uma ótima, voltou a jogar numa temporada fantástica. Você tem o que eu já falei aqui do Harry Kane, brigando aí para a bola de ouro, e você tem esse jogador, que a gente tem que falar com muita calma desse jogador, estou falando do Michel Olise, que faz uma temporada fantástica. Uma temporada de 15 gols e 24 assistências. Então, assim, hoje ele fez 2 e deu 1 assistência. Então, assim, para esse mata-mata, o Bayern chega, ele começa num nível espetacular. Fez uma campanha fantástica também na fase de Liga. Perdeu um jogo para o Arsenal, num jogo que foi ali um jogo bem disputado até, mas quem está num nível assim de excelência nesse momento da temporada é o Bayern de Munique. Fez 6-1 na Atalanta e administrando, sem forçar. O jogo da volta é na Allianz Arena, na quarta que vem, mas acaba virando meio que uma formalidade diante do que a gente viu. Outra goleada foi a goleada do Atlético de Madrid, que recebeu o Tottenham. A gente falava, né? O Tottenham se classificou na 4ª posição da fase de Liga. Uma posição meio mentirosa. Por quê? Por que meio mentirosa? Porque se a gente olhar direitinho, a tabela do Tottenham era uma tabela menos exigente, podemos dizer assim. E das vitórias que o Tottenham teve no torneio, o Tottenham só ganhou de um time que conseguiu se classificar, que foi o do Borussia Dortmund. No mais, todas as outras 4 vitórias do Tottenham foram de times que não ficaram nem entre os 24 primeiros. Não conseguiram ir nem para a repescagem. E a fase do Tottenham é uma fase de brigar seriamente contra o rebaixamento no campeonato inglês. O Tottenham corre risco real de ser rebaixado no campeonato inglês. E aí você pega, nesse cenário, um Tottenham que enfrentou um Atlético de Madrid que vem sendo avassalador na sua casa. Até o Flash Score preparou essa arte aqui. Nas últimas 4 partidas jogando em casa, nos últimos 5 jogos jogando em casa, por todas as competições, Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Champions, nas últimas 5 partidas o Atlético de Madrid fez 20 gols. Fez 20 gols. Uma média de 4 gols por jogo. Então, assim, o Atlético de Madrid está num ritmo avassalador, funcionando muito bem ofensivamente. A entrada do Lookman na janela de inverno, o Griezmann voltando a dar sinal de vida, o Julian Álvares dando ali uma oscilada de meio de temporada, mas ainda sendo um jogador importante. Ainda tem no banco vindo, às vezes, a Baena, ainda tem do banco vindo, às vezes, Almada. Então, um Atlético de Madrid ofensivo tem numa média de 4 gols por jogo nas últimas 5 partidas dentro do Metropolitano e nessa daí ainda sendo ajudado com erros defensivos gravíssimos. Os 3 primeiros gols do Atlético de Madrid em erros diretos do time do Tottenham facilitou demais completamente a missão, a ponto do Igor Tudor trocar, com 15 minutos de jogo, ele trocar o goleiro tcheco, o Antonín Kinski. Ele foi substituído com 15 minutos de jogo, que tinha falhado nos 2
nos 2 primeiros gols do Atlético de Madrid, ele saiu com 16 minutos de jogo, foi substituído. Então, é uma vitória que foi muito facilitada pelos erros defensivos do Tottenham, mas o Atlético de Madrid foi senhor do jogo o tempo todo, jogando no ataque. O Tottenham ainda fez 2 gols, vitória por 5-2. Foi o mesmo placar, por exemplo, da vitória do Galatasaray sobre a Juventus, na repescagem. Mas, e a Juventus voltou no jogo, né? Voltou na eliminatória, ganhando o tempo normal por 3-0, forçando a prorrogação. Aí na prorrogação faltou gás e o Galatasaray fez 2 e classificou. Então, em situações normais, seria totalmente não, mas seria possível a gente imaginar que o Tottenham poderia voltar na eliminatória. Só que o Tottenham vem de 2, 4, 6, 7 jogos sem vitória, 7 jogos sem vitória, e vem de 6 derrotas seguidas. 5 na Premier League, perdeu na sequência para o United, para o Newcastle, para o Arsenal, para o Fulham e para o Crystal Palace em casa. E hoje tomou um 5-2 do Atlético de Madrid. Então, muito difícil a gente imaginar o Tottenham voltando nessa eliminatória. Mas vamos lá para ver, e vamos ver qual o nível de dedicação que o Tottenham vai colocar nesse jogo. Até porque no fim de semana, o Tottenham tem um jogo muito difícil também. O Tottenham viaja, no inglês, né? Viaja para jogar contra o Liverpool. E o Tottenham está 1 ponto acima do primeiro dentro da zona de rebaixamento. Então o Tottenham tem uma série de desfalques. O Igor Tudor chegou, só apanha, só toma pancada, só apanha no sentido de derrota, né? Só perde. O time não consegue produzir, o time errando demais, muito jogador machucado. Então vai enfrentar Liverpool e a volta contra o Atlético de Madrid no novo estádio lá do Tottenham, novo White Hart Lane. Então é muito difícil a gente projetar. Até futebolisticamente, daria. Mas, pelo momento do Tottenham, acho muito complicado. Para a gente seguir aqui, queria falar do jogo que eu comentei, vitória do Galatasaray por 1-0 sobre o Liverpool, um jogo que o Liverpool começa pressionando muito e dificultando demais a saída do Galatasaray, e aí você dizia, e pensou, né? Cara, o Liverpool vai ganhar esse jogo. O Galatasaray perdido, o Galatasaray não conseguindo sair. E aí, a partir ali dos 8 minutos, 10, o Galatasaray começou a crescer, começou a subir um pouco as suas linhas para pressionar o Liverpool e para ganhar as disputas no meio, e aí foi tendo muito mais volume e ganhando a maioria das divididas. Até o Arne Slot, o técnico do Liverpool, falou que, em cada disputa parecia que o Galatasaray estava querendo mais do que a gente. E foi isso mesmo o cenário que aconteceu. E no fim, a derrota do Liverpool por 1-0 ficou barata. O Lemina, aquele mesmo que jogou na Juventus e tudo, fez 1-0 depois no escanteio cobrado pelo Gabriel Sara, que o Osimhen cabeceou no segundo pau e o Lemina fez o gol no primeiro. Depois o Galatasaray perdeu pelo menos mais 2 grandes chances no primeiro tempo. No segundo tempo, o Liverpool teve chance de empatar, né? O Ekitike saiu na cara do goleiro do Galatasaray e o goleiro fez uma grande defesa na finalização, mas no fim o Liverpool tem que agradecer porque o Galatasaray ainda teve pelo menos mais 2 ou 3 boas chances de gol. Teve um gol anulado por impedimento, no impedimento fora da jogada, né? E o Mais estava impedido e acabou segurando, impedindo do Robertson disputar a jogada. Então o gol do Osimhen foi anulado por isso, corretamente. Depois o Liverpool teve um gol bem anulado também, depois de um escanteio, tumulto na área, a bola bateu na mão do Konaté, depois passou no meio de um montão de gente e foi pro gol. Então o gol foi anulado porque quem fez o gol, a bola bateu na mão dele, ainda que acidentalmente, e entrou. Mas no fim, o Liverpool, sem conseguir competir muito no meio campo e tomando muitas decisões ruins no ataque, muita bola ali já na intermediária do Galatasaray, o próximo à área, muita tomada de decisão errada, finalização ruim do Wirtz, que também fez um primeiro tempo muito ruim, finalização errada do Szoboszlai, esse gol perdido pelo Ekitike. Então o Liverpool que produziu muito pouco, do meio para trás, muito pressionado e muitos erros também de posicionamento. No meio-campo, perdendo as batalhas físicas para o meio-campo do Galatasaray, e na frente, uma partida muito ruim. Partida ruim do Ekitike, ruim do Wirtz, que fez o primeiro tempo muito apagado,
perdeu a melhor jogada construída do Liverpool, o Wirtz bate meio mascado e o goleiro do Galatasaray defende, e uma partida, assim, irreconhecível do Salah. Eu usei esse termo ali no Twitter e muita gente falou, na verdade não é irreconhecível, ele é reconhecível porque essa temporada o Salah tá mal. Eu sei que o Salah tá mal nessa temporada, mas essa foi pior ainda, tanto é que o Salah foi substituído no começo do segundo tempo para a entrada do Frimpong, que é lateral barra ala, né, até mais ala. Mas o Arne Slot entendeu, depois de uma bola que o Salah quase saiu com a bola, na verdade ele saiu com a bola pela linha lateral, o Arne Slot falou, chega, tirou o Salah e botou o Frimpong, que até produziu um pouco mais, não fez grande partida, mas até produziu um pouco mais. É impressionante como o Salah está jogando mal. E vem jogando mal na temporada, mas hoje fez uma partida de tomada de decisão, tudo que ele tentou praticamente ele errou e foi merecidamente substituído. Uma partida de uma intensidade muito alta do Galatasaray e muito baixa do Liverpool. Até por isso o Galatasaray venceu e acho que o Galatasaray poderia ter vencido por mais. Para o jogo da volta em Anfield, a gente imagina um Liverpool com uma outra postura e vai precisar jogar mais, porque se repetir a atuação de agora, não sei se o Liverpool consegue buscar 2 gols de diferença para classificar direto ou 1 gol para forçar a prorrogação. Detalhe, Gabriel Sara fez um jogaço, foi o melhor jogador da partida, não sei nem para quem a UEFA deu o prêmio, mas foi o melhor jogador em campo, fazendo a ligação do meio com o ataque, deu vários cruzamentos bem feitos, deu um cruzamento perfeito na cabeça do Osimhen, que o Osimhen acabou cabeceando para fora. Não, na verdade não foi essa não. O cruzamento do Sara, o Davinson Sanchez cabeceou no gol, a bola entraria e o goleiro, o Marmadashvili, né? Hoje o Alisson estava com uma pequena lesão, não jogou, fez uma defesaça. Então o Gabriel Sara foi o melhor em campo. E o meu amigo Caê Mota, lá do Globoesporte.com, disse que o Gabriel Sara está na pré-lista do Ancelotti, convocação do Ancelotti na segunda-feira. Se o Sara for chamado, ainda mais com a lesão do Bruno Guimarães, acho que seria uma boa chamada. Então, Liverpool vai precisar melhorar. E para fechar, o empate do Barcelona com o Newcastle. O Barcelona fez um jogo bem abaixo hoje, um Barcelona que foi muito pressionado pelo Newcastle na maior parte do jogo, um Barcelona que até produziu uma ou outra jogada no primeiro tempo, mas o Barcelona foi muito pressionado pela capacidade do Newcastle de atrapalhar a saída de bola. E se você olha as estatísticas que eu peguei lá no app do Flash Score, 16 finalizações do Newcastle contra 9 do Barcelona, 4 finalizações no alvo do Newcastle contra 2 do Barcelona, 9 escanteios do Newcastle contra 4 do Barcelona. Faltou um pouquinho de precisão do Newcastle na hora de finalizar, o Newcastle com muitas lesões, o Newcastle sem o seu principal jogador, né, que é o Bruno Guimarães, o Anthony Gordon meio que poupado, meio que preservado, entrou só no segundo tempo. Então o Newcastle, com muitos desfalques também, acabou sendo melhor e conseguindo empurrar o Barcelona para trás, conseguindo minimizar e marcar muito bem o Lamine Yamal. Lamine Yamal fez um jogo bem controlado pelo Hall e pelo Barnes, que voltou para ajudar ali, então foi muito bem marcado. Lamine Yamal teve uma finalização numa jogada que ele entrou costurando pela direita, chutou na rede pelo lado de fora, e basicamente só. Então, o Newcastle que jogou melhor que o Barcelona, e pelo que foi o segundo tempo, o Newcastle merecia ter vencido o jogo até por mais de 1-0. Ele merecia ter vencido pelo volume, pelas oportunidades, por 2-0, que seria um resultado justo. Ok, pelo que foi de volume. E no fim, o jogo acabou indo para Barcelona com 1-1. O Barnes abriu o placar no finzinho do jogo, depois de um belo cruzamento do Murphy pela direita, ele escorou lá livre, com a bola caindo nas costas ali da zaga do Barcelona, ele escorou para o gol aos 41 do segundo tempo, e aí quando a gente já imaginava que o jogo seria vitória do Newcastle, o Lamine Yamal empatou de pênalti aos 51
do segundo tempo. E esse gol acabou sendo um pouco polêmico. Por quê? Porque o árbitro, ele deu 4 minutos de acréscimo, tá? Ele deu 4 minutos de acréscimo, sinalizado lá, mostrado. O árbitro era o senhor Guida, né, da Itália. Ele deu 4 minutos de acréscimo. Quando estava com 1 minuto de acréscimo, teve uma falta na meia direita ali, próximo do meio campo, e o Tonali demorou muito a cobrar. O Tonali demorou, se você olha a falta, é com 55 segundos dos acréscimos. Ele é com 45 e 55. A falta é cobrada 1 minuto, 50 segundos depois. Porque o Tonali demora para bater, demora para ir pegar a bola, vai, chega perto da bola, afasta, depois chega perto da bola e afasta. Então ele demora. O árbitro, o senhor Matteo Guida da Itália, ele faz assim com a mão e estava de longe. Eu não sei se ele deu mais 1 minuto de acréscimo ou se ele só fez assim, mandando o Tonali cobrar. O ponto é que essa falta demora quase 1 minuto para ser cobrada, e aí quando o jogo está aos 48 e 55, o Barcelona está com a bola no meio campo e o Barcelona vai para o ataque. E o árbitro italiano deixa o Barcelona ir para o ataque. Nesse momento a bola vai para a esquerda, volta para o meio, o Rafinha tira um passe espetacular pelo meio para achar o Dani Olmo na meia-lua, ele avança, toma um rapa dentro da área do Thiaw e pênalti indiscutível. Pênalti é indiscutível, não há questionamento sobre o pênalti. Ninguém do Newcastle reclama do pênalti, e aí o Lamine Yamal cobra, o Rafinha dá a bola para o Lamine Yamal cobrar, o Lamine Yamal cobra, tapa de perna esquerda no canto direito do goleiro Ramsdale e empatou o jogo. Tem algum ponto aí? Primeiro, a gente precisa entender se de fato o árbitro deu mais 1 minuto de acréscimo. Na marcação lá do tempo da UEFA, não se colocou lá, continuou com 4 minutos. E sobre acréscimo, não é contra a regra o árbitro dar mais tempo do que ele indicou. O tempo de acréscimo é tempo mínimo, ou seja, no mínimo a reposição do jogo é uma reposição de 4 minutos. Ele pode dar mais? Pode, se ele achar que houve perda de tempo, houve cera, houve desperdício de tempo, houve enrolação no acréscimo, ele pode dar mais minutos. Então, só para pontuar, aqui no Brasil as pessoas têm muito essa questão de você reclamar quando sai gol depois dos acréscimos, tá? Depois do tempo marcado, mas não tem nenhum questionamento, não tem nada de errado. O árbitro pode e deve dar mais minutos do que ele informou primeiro, caso ele ache que teve desperdício de tempo ou teve mais cera. Ele fez isso, saiu o gol do Barcelona. É lógico que isso vai ser polêmico, mas não tem nada de errado com isso. Resta só saber se de fato ele deu 1 minuto a mais, não estava no cronômetro da transmissão, mas se ele deu 1 minuto a mais ou não, pelo fato do Tonali ter desperdiçado, ter demorado quase 1 minuto para cobrar essa falta. O gol saiu, e claro que facilita a vida do Barcelona para o jogo da volta. Agora, qualquer vitória do Barcelona, por qualquer placar, o Barcelona avança e o Newcastle está fora. Agora, se de novo Barcelona e Newcastle produzirem o que produziram no jogo de ida na Inglaterra, é um duelo completamente difícil para o Barcelona, porque o Newcastle foi melhor e conseguiu neutralizar Lamine Yamal, conseguiu neutralizar a flutuação do Rafinha, ganhou muitas batalhas, pressionou a saída de bola do Barcelona, que foi uma saída de bola insegura, explorou em alguns momentos a profundidade na última linha. O Barnes, antes do gol, ele sai uma na cara do gol e que ele se enrola na hora. Não era o Barnes, não. Foi quem foi? O Osula, que ele sai na cara, sai atacando a profundidade e toma a decisão errada. Então, assim, foi um jogo muito bom. Muito bom. Foi um ótimo jogo do Newcastle, que poderia ter saído com 2-0 e no fim leva 1-1. Mas se os dois repetirem esse nível de atuação, tem jogo para o Newcastle lá no Camp Nou. A gente sabe que o Barça jogando em casa é uma outra pegada. É isso. Dei uma pincelada aqui nos 4 jogos.
grandes jogos de ida das oitavas da Champions. Amanhã, quarta-feira, nós temos jogos excelentes. Tem um PSG e Chelsea fantástico, tem um Real Madrid City, e eu vou aqui, à medida do possível, voltar aqui no canal do VSR para a gente falar sobre ele. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários, só clicar aqui no comentário e deixar os seus comentários para a gente trocar uma ideia, e claro, no primeiro comentário tem um link para você ir lá em kto.bet.br para fazer a sua jogada com responsabilidade. Você pode perder o seu dinheiro, então jogue com responsabilidade e, claro, proibido para menores de 18 anos. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.